let me say the following. Bom, eu quero dizer o seguinte. Sergio asked me to say something O in Sérgio 10 pediu para eu minutes. falar algo durante 10 Of course, minutos. for somebody that comes from academia, Claro, para um 10 acadêmico, minutes you 10 can even have an minutos introduction to não the é subject. tempo nem o suficiente para termos uma introdução. I'm not the generation of the Eu não sou PowerPoint, dessa geração do bullet points, PowerPoint, onde temos It's not my- frases curtas e But I etc. will Eu não try sou to assim. transmit some basic Mas eu vou ideas. tentar transmitir algumas ideias básicas, We are- algumas sensações em relação a I onde think estamos. the good news, Eu acho que a boa notícia, I'm being a bit ironical, estou sendo um pouco is that irônico Brazil aqui, is é que o coming into the Brasil club, está the entrando so-called nesse clube de or I prefer to call new type of governos populism, because populistas, populism ou is pelo a menos type of neopopulistas. a concept that O says populismo é um everything and conceito nothing. que diz tudo e nada ao mesmo I- tempo, como maybe sabemos. when I mean populism in this very case, Mas quando eu is a very digo particular neopopulismo, aqui estamos falando de that developed um tipo in the last específico que se desenvolveu nos últimos 10, 15 anos de termos uma economia mais liberal, conservatism, com um conservadorismo social, sobre tons de pensamento religioso e alguns componentes de nacionalismo xenofóbico. Cada país tem a sua própria mistura. O Erdogan não é igual ao Donald Trump, etc. Cada país tem sua própria história, a sua própria característica. Então precisamos tomar cuidado nessas comparações, mas sim, existem semelhanças. No fim das contas, para um pensamento político, para a ordem internacional política, a principal transformação que ocorreu nos últimos 60 anos na ordem global, principalmente no Ocidente, era essa política de esperança, que agora se transformou em uma política de medo. Nós vivemos no momento em que o medo se tornou o principal instrumento para organizar o apoio local aos governos e também para traçar uma narrativa em relação à ordem internacional. Eu vou voltar a essa questão. A nossa narrativa brasileira do medo, pelo menos na versão atual, e eu preciso reconhecer que é muito difícil acompanhar esse argumento para mim. O que significa o cristianismo estar sob risco de uma conspiração marxista que inclui todo mundo aqui, né? Eu não estou brincando. Já estão falando que toda a esfera política está tomada pelos comunistas e tudo isso serve para transferir o poder para a China. Isso é muito mais extremo do que a versão dos ayatolás da ordem internacional. Eu não estou brincando. Intelectualmente, claro, eu não estou dizendo que nós temos que levar isso tão a sério. Claro, vou retornar a isso. O que estamos enfrentando em todo o mundo, em diferentes países, cada um com a sua característica nacional, é esse discurso do medo, de nos concentrarmos sobre os medos, sobre os inimigos, que, claro, não existe uma forma de produzir uma ordem internacional melhor através desse discurso. De forma alguma, esse discurso vai levar a isso. Vemos diferentes tipos e diferentes versões, porque cada país é um pouco diferente do outro. Agora, a ordem internacional, principalmente do nosso lado do mundo, se baseia no que chamamos de utopias, modelos sociais. Na Europa, eles são mais baseados num estado de bem-estar. Nos Estados Unidos, eles têm o sonho americano de uma economia de mercado que crie novas oportunidades e uma mobilidade social. E isso foi vendido ao mundo como algo que nós queríamos, e nós gostamos desses ideais. Eram as principais ideias de que a nossa sociedade deveria ser organizada daquela forma. Pelo menos era uma ideia.
Mas a partir do momento que você começa a desacreditar nessas ideias e criar diferentes versões baseadas no nacionalismo, cada versão com a sua própria característica, fica muito difícil enxergar esses regimes políticos, estes modelos políticos, como algo que possa produzir uma ordem internacional melhor. Eu sinceramente creio que isso é uma novidade para as pessoas. Para pessoas que trabalharam nas relações políticas a vida inteira, isso é uma novidade. Agora precisamos nos tornar sociólogos e cientistas políticos. Não dá mais para entender a ordem internacional se não entendermos a nossa própria ordem nacional. Principalmente para as relações internacionais, durante 50 anos, basicamente a crença era que mudanças democráticas têm um interesse nacional a longo prazo. Organizar um ambiente estável, uma política externa estável, com pequenas diferenças. Agora, se lermos qualquer caderno de política internacional, vemos diversos artigos sobre o que está acontecendo dentro do próprio país, porque essas transformações criaram um novo contexto para as relações internacionais. Mesmo se você for especialista, você precisa entender a sociedade nacional, o que está acontecendo no seu próprio país, para depois tentar entender a ordem internacional. E isso é um desafio. E é um desafio que eu quero mencionar. A discussão da relação internacional é muito mais difícil. Porque não é uma questão do que fazemos a nível internacional, mas sim o que nós fazemos para mudar a nossa própria sociedade. Se agora, na nossa própria sociedade, continuarmos a ter governos baseados no medo, no nacionalismo xenofóbico, fica muito difícil transmitir esses valores a alguma ideia de ordem internacional. E esse é o desafio. E eu só estou mencionando o problema aqui porque ele é complexo demais para ser discutido num tempo tão limitado. Mas o que fizemos de certo e o que fizemos de errado? Qual é a nossa responsabilidade nessas situações em cada país? Cada país é diferente. E como vamos chegar a esse novo paradigma de medo e xenofobia? O que não entendemos em toda essa história? Bom, então, para concluir, dentro dos meus 10 minutos, que o meu grande amigo, estou sendo irônico aqui, Sérgio Fasto pediu, eu diria que algumas questões que eu quero discutir, principalmente com os nossos colegas americanos, que entendem mais disso, porque nós somos novatos nesse mundo, né? Ou seja, qual a importância do movimento atual? Qual vai ser a capacidade que vamos ter de articularmos um movimento internacional? E qual vai ser a consequência sobre a ordem internacional? Eu não gosto de falar de conspirações. Apesar de toda a importância do Steve Bannon na campanha americana, será que podemos avaliar o que existe de realidade ali? Como nós sabemos, o governo nacionalista tem uma capacidade limitada de negociar, pelo menos em princípio, porque a própria estratégia é conflitante. Se todo mundo disser eu em primeiro lugar, provavelmente a reunião vai terminar, né? Existe um problema em dizer eu em primeiro lugar. Como que vamos equilibrar isso com algum consenso, com regras em comum? A segunda questão é: o que estamos observando nas relações entre o governo Trump e o nosso novo governo, além do discurso?
O discurso, em princípio, significa que agora temos o melhor amigo do mundo no Brasil, estamos felizes com isso, mas nós já sabemos que isso é uma narrativa. Quais são os limites reais a essa narrativa? Claro, também podemos perguntar qual a importância dessa narrativa à política internacional real que vamos ter a partir de janeiro. E, claro, sabemos que essa narrativa tem dentro do governo um contrapeso, que não está tão satisfeito com a narrativa. Bom, precisamos pensar em quais vão ser as possibilidades, quais são os possíveis limites dessa nova ordem política. No nosso caso, temos algo bem específico. Esse governo é uma mistura de crenças e racionalidade. E eles decidiram acreditar nos ministros de educação e de política externa. Então, esses dois ministros basicamente têm essa função de guerra cultural. Eu não sei se isso é um grande problema, porque não sabemos ainda o que eles vão fazer com relação à educação. Temos grandes problemas com a educação, e o novo ministro só fala da frente cultural. E nós também temos problemas de políticas externas, e esse ministro está falando de cristianismo, esse pensamento medieval. Então a questão aí ainda está em aberto. Como eu digo, meu grande amigo Sérgio me deu 10 minutos e meu tempo já acabou. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer o German Marshall Fund e a Fundação FHC pelo convite. É um grande prazer estar de volta ao Brasil. O que eu pensei em fazer nos meus 10 minutos e agora 9 minutos e meio, basicamente, seria fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, fazer uma reflexão, como todos, sobre o que está acontecendo, mas tentando também dar uma natureza específica ao tema. Uma das grandes questões que enfrentamos em múltiplos eventos no fenômeno atual no mundo todo seria que falamos muito sobre o que acontece, mas ainda não conseguimos focar a ponto de termos um ponto concreto para soluções. Temos o aumento do populismo, autoritarismo, nacionalismo. Falamos muito sobre isso, mas se queremos avançar no futuro, temos que entrar nos detalhes e microvariáveis que geraram isso tudo. Em segundo lugar, queria pensar quais seriam as semelhanças gerais no mundo todo que podemos identificar hoje, que possamos identificar como algo comum e, possivelmente, tentarmos uma solução comum. Falamos de tantos fenômenos que acontecem no mundo todo, mas há tantas variedades, tantas variáveis. Se queremos chegar a uma solução comum, temos que investigar a fundo quais seriam as semelhanças e pontos em comum. E, claro, propor também algo para o futuro. O que está acontecendo? Claro, todos no painel já falaram e vamos continuar falando. Com certeza, enfrentamos uma crise. Será que é uma crise da democracia ou de democracia liberal? Isso abre toda uma conversa sobre o que, na verdade, poderia ser a democracia, além do que seria tipicamente liberal. Será que é uma crise econômica? Quais são os resultados? Ou será que seria um fenômeno cíclico da história? Chegamos num ponto em que tantas variáveis convergiram que há um excesso para um espaço de um modelo que ainda não atingimos. É difícil de dizer, mas agora eu fico pensando em 15 anos atrás, mais ou menos em 2003. Esse país passava por uma transição entre Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. A Turquia tinha acabado, na época, o primeiro-ministro, na verdade, tinha assumido, talvez fosse um novo modelo de democracia no mundo islâmico. Viktor Orbán, financiado por Soros, geralmente um sistema transatlântico, abertura para o mundo liberal.
Não sei se alguém na época teria chamado Donald Trump de republicano. Estamos falando de 15 anos com grandes mudanças. Claramente algo ocorreu. Muitos indivíduos decidiram pensar em abraçar o populismo, esse tipo de modelo conservador. Então, eu acho que realmente temos que pensar nesses 15 anos. A crise econômica, consequências e os erros que foram cometidos e que culminaram no questionamento do liberalismo, porque a democracia ainda não havia sido uma ameaça de algo representativo das eleições. Eu acho que é algo otimista. Falamos de democracias turbulentas, mas até agora não vimos ninguém questionar o fato de que deveríamos ter eleições. Temos que continuar pensando nos aspectos positivos. Falando agora de semelhanças, de um modo geral. De fato, eu acho que no momento é muito difícil pensar, ou até perigoso comparar Legon com Trump e Bolsonaro. Outros tipos de populismo, esquerda, Obrador, Tsipras e depois Duterte. Acho que há tanta coisa acontecendo que talvez nos leve a algo perigoso se concentrarmos em só uma coisa. Populismo, tudo ou nada. Temos que focar mais se é que queremos soluções nos aspectos práticos. Então, uma característica comum, de um modo geral, seriam os erros. Erros cometidos no passado, em lidar com crises econômicas e os efeitos em diferentes partes da sociedade. Um grande erro, ou algo que não foi atingido, é acomodar a mudança tecnológica ocorrida. Pensamos que a mudança tecnológica estava reduzindo a lacuna entre as pessoas, mas, na verdade, aumentou a lacuna devido a pontos extremos de diferentes grupos. Isso não foi acomodado de uma forma que garantiria a segurança da vida como ela poderia ser e como ela é. Outro erro, na minha opinião, seria como fazer o gerenciamento da urbanização e desindustrialização em alguns países. Mais uma vez, é algo que vemos em todos os lugares. Setores econômicos, na verdade. Gerenciar mudanças, na verdade, pode levar a desigualdades que muitas vezes não foram lidadas com suficiência. E, claro, essa brecha urbana versus rural, que levou a uma mentalidade e atitudes muito diferentes entre a população urbana e rural. E vemos também os resultados eleitorais. Isso vemos de uma forma geral. O segundo ponto foi o aumento da insegurança e medo, como já foi dito. Também algo que vemos tanto na Europa, na América do Sul, América do Norte. Acho que um fenômeno interessante seria que, durante um certo tempo, os valores, os votos eram por valores de ideologia, direita, esquerda, como as coisas deveriam ser. Hoje, nesses países que estamos estudando, União Europeia, Estados Unidos, Brasil, as pessoas votam com base nos seus medos. Quem podemos eleger que vai nos salvar ou nos proteger de vários tipos de percalços econômicos, inseguranças, problemas econômicos, ou até mesmo questões de ameaça à segurança nacional, nucleares. No fundo, tudo tem a ver com os nossos temores, como motivo e a razão para as pessoas votarem. E, claro, mais uma vez, uma semelhança geral entre países é que esse medo levou a vários tipos de elites políticas, instrumentalizando, digamos assim, a insegurança, mas também essa visão glorificada do passado, em que as pessoas ou os povos, as coisas eram melhores, não havia tanto medo. No Brasil, muito tempo atrás, ou nos Estados Unidos, quando produzia seus próprios bens, ou a União Europeia, com cada um sendo um seu estado, gerindo seus próprios negócios. Então, essa ideia de trazer um conforto de volta na mente das pessoas com o modelo do passado, vemos em muitas regiões. E, claro, leva a um grande problema. Todo mundo foca tanto em como trazer isso de volta que ninguém pensa na narrativa do futuro. Algumas pessoas, talvez, mas não se comunicando muito bem. Porque a realidade é que não podemos voltar ao passado. Tantas variáveis mudaram, mas, de certa forma, algumas pessoas são saudosistas, mas também utilizando mídia social e se saindo bem com um imaginário que atrai o eleitor, porque o futuro é tão obscuro que nem podemos imaginá-lo. Então, para aqueles que tentam avançar no futuro, forças progressivas, tentando encontrar uma nova forma
de modernidade, o acesso à imagem que pode ser transmitido aos eleitores é muito mais difícil do que os saudosistas. Quanto tempo eu tenho? Não, você ainda tem bastante tempo, não se preocupe. Eu tentarei ser pontual, mas tudo bem. Não, tudo bem, não precisamos de tanta precisão. Mediterrâneo, América do Sul, podemos relaxar um pouco com o tempo. Um outro fenômeno que, na minha opinião, deve ou merece nossa atenção também é a mudança na natureza dos partidos. Sempre acho interessante pensar que em muitos desses países que mencionamos, vimos mais ou menos o mesmo tipo de partidos existindo há décadas. Ao mesmo tempo, testemunhamos muitos tipos diferentes de mudanças. A indústria, o mundo dos negócios, a questão digital, educação, tanta coisa mudou e ainda assim vemos mais ou menos a permanência dos mesmos partidos. E, consequentemente, recentemente vimos uma erosão de partidos estabelecidos. Na Europa, por exemplo, uma multiplicidade de vários partidos, esquerda, direita, que surgiram. Centro, claro, é interessante observar. E a democracia social, na verdade, nesse processo, sociodemocratas reconsiderando exatamente o que defendem, porque vimos, na verdade, perdas drásticas nos partidos sociodemocratas na Europa. Nos Estados Unidos, a mudança na natureza do que os republicanos são e o que acontece lá nos partidos, e também nos democratas, reconsiderando como os partidos devem se mostrar. E, claro, no Brasil também. Toda essa ideia de que, bom, um presidente que não é do PT, o PMDB, na verdade, tudo isso varia muito. Então, os partidos, na verdade, não mudaram tanto. Temos esse fenômeno, essa crise que estamos tentando entender e que talvez nos leve a uma nova realidade, talvez algo necessário também, porque, claro, estamos numa situação de crise da última década. Então, claro, é um período de transição para algo que talvez possa atender ao propósito melhor da sociedade. Mas a questão é, o que seria isso? E me leva à minha conclusão. Fica claro que esse é o momento de uma nova narrativa, não apenas para a política interna, como já foi dito, mas também para a ordem internacional. Talvez algo que seja bem-vindo, porque o interessante em trabalhar na América do Sul e na Europa, no meu caso, é que na Europa a crise de ordem multilateral com algo mais drástico. Quem vive no Brasil sabe que já na última década, o Brasil argumenta que de muitas formas o sistema multilateral não é formado de uma forma que atenda a todas as grandes democracias do mundo em geral. Então, acho que essa nova narrativa é um desafio. Pode potencialmente ser algo bom, mas requer uma colaboração, principalmente envolvendo aqueles que defendem a democracia, independentemente da variedade de democracia. Porque, no fundo, é uma visão comum entre esses países. E, de fato, como o Bernardo já mencionou, uma parte crítica de chegar a essa nova visão e discurso seria evitar trabalhar só no nível de elite ou nível internacional. O que vimos por a crise é que temos que nos entender a política interna, entendendo a sociedade um do outro, entender quem é o eleitor brasileiro. Tem uma grande fazenda no sul, numa região rural, e também um eleitor americano da região rural, ou um europeu numa pequena ilha que quer fundos de coesão da União Europeia. Então, temos que entender nessa nova ordem para servir aos próprios povos. É algo que temos pela frente. Outra coisa que acho muito importante para as elites políticas e para políticos e administradores seria combater as fontes de insegurança. Enquanto virmos a insegurança guiando a política, não haverá nada positivo como consequência. E levará também a orçamentos políticos focando na defesa, na segurança nacional. E isso tem um custo, prejudicando outras coisas que seriam melhor para a sociedade, como saúde e educação. Por último, algo que todo mundo que acredite
numa ordem internacional multilateral, diria, é que no cerne disso tudo somos instituições que devem garantir a segurança de todos dos efeitos das transições, para que as transições sejam mais tranquilas e garantir que os efeitos da globalização serão distribuídos de uma forma justa. E como reforçar também a reforma para que as instituições sejam mais funcionais no contexto democrático. Acho que é um objetivo compartilhado por todos os países que querem ser chamados de democracias e democracias abertas e cooperativas. Então, unindo esforços para uma nova ordem institucional que não esteja distante dos valores estabelecidos, mas tentando acomodar essas crises que já vimos. É um projeto que deveremos almejar. Então, essas são as minhas ideias. Muito obrigado pela oportunidade de expressá-las. Obrigada. Muito obrigado. É um grande prazer, Sérgio, uma honra estar aqui hoje, estar com todos vocês. E essa conversa sequencial, principalmente após o Bernardo e Helena, que acho que já deram um pano de fundo muito bom. Os aspectos e desafios conceituais e intelectuais. Temos que entender os desafios políticos e organizacionais. Mas eu me preocupo também que os diplomatas terão que se tornar sociólogos. Não sei se isso vai dar certo. Enfim, vou ser breve nos meus comentários, porque acho que é importante termos um diálogo mais amplo. E já vou fazer uma ligação com o que foi dito antes e adicionar alguns pontos. Alguns são específicos para os Estados Unidos, mas acho que também dão luz ao que tentamos fazer hoje aqui. Em primeiro lugar, o Bill mencionou que não devemos ser fatalistas, e eu concordo. Não tenho certeza se a democracia está numa crise. Com certeza está mudando e evoluindo, mas acho que está respondendo a eventos globais, nacionais, mas principalmente a mudanças sociais e econômicas profundas, de uma forma que, se gerenciadas de forma adequada e com a participação adequada, as nossas instituições terão melhor posição e serão fortalecidas para os desafios do século XXI, à medida que chegamos mais a fundo nesse século. O que eu estou querendo dizer não é nada brilhante, nem muitos insights. É só o fato da vida. A mudança econômica e social sempre tem que levar em conta a mudança política. Na verdade, vai além, e é algo que já acontece há 2 décadas, ou talvez mais tempo também. Pelo menos nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá é uma mudança, uma estrutura política que está mudando de uma forma que os partidos representam os eleitores e operando dentro das instituições. Essas mudanças, de certa forma, são drásticas e se tornaram muito vívidas na última década e meia no nosso Congresso. Cada vez mais parlamentar, cada vez mais despolarizado, refletindo o que está acontecendo de uma forma mais ampla nos Estados Unidos. Mas tanto os partidos republicanos e democratas, na verdade, têm uma esperança, no sentido de que teremos algo mais representativo, um sistema político mais responsivo e responsável. Não vai ser mágica, requer a participação, mas acontecerá passo a passo, incrementos de 2 anos pela eleição. E a eleição é que vai modelar e mudar o nosso sistema político. Eu acho que algo semelhante aconteceria no Brasil. O Brasil é uma grande democracia. O Brasil já passou nos últimos anos por algo que deixou muito claro o que acontece na instituição e o compromisso forte dos brasileiros aos valores democráticos. Independentemente do resultado da eleição ou da nossa opinião desse governo novo, há um momento, sim, de profunda fluidez política. Na minha opinião, isso cria todo um momento de engajamento. Eu acho que o argumento que temos que fazer aqui e levar para casa é que agora é um momento de engajamento nacional, à medida que remodelamos as democracias, tentando garantir que haverá uma evolução significativa para o resto do século.
Em termos do impacto dessas mudanças na ordem global, obviamente, à medida que as democracias evoluem e mudam, entender o interesse nacional também acompanha. E isso tem um efeito fundamental da democracia e engajamento global. Acredito muito que, devido à mudança global, e algumas já foram lidadas, já foram mencionadas pelo Bernardo e a Helena e na abertura, acredito que estamos num momento de enfraquecimento, digamos assim, de uma ordem global, mas também num período de renascimento. O desafio futuro, será que podemos preservar o que vale a pena e reformar o que deve ser reformado e construir o que deve ser construído à medida que observamos o futuro? Nesse sentido, voltando ao secretário de Estado, Anderson, secretário de Harry Truman, e de muitas formas também o arquiteto político e diplomático dessa ordem que está ficando mais lenta, ele escreveu memórias chamado Present at the Creation. E o título vem de um epigrama que disse uma vez na Espanha: se eu estivesse presente na criação, eu teria dado dicas para Deus, para uma ordem melhor do mundo. Ele tentou mostrar, atenção, os desafios, não apenas para os diplomatas americanos, mas também dos aliados, inclusive os brasileiros, à medida que tentamos reconstruir uma ordem mundial. Ele disse que essa missão, na verdade, envolveu muita determinação, energia e uma ignorância completa sobre a natureza do desafio. Ele descreveu o momento em que a ordem global foi desenvolvida como uma grande obscuridade, digamos assim, e gradativamente as coisas foram ficando mais aparentes. Eu diria que no momento, como eu já disse antes, estamos num período semelhante de renascimento, mas a transformação que veremos no futuro e que vamos participar, na verdade, vai acontecer mais rápido do que qualquer outra transformação da história. Terá um alcance ainda maior do que antes, afetando mais pessoas de uma forma mais imediata do que qualquer outra transformação da história. Mas a diferença entre o desafio que nós enfrentamos e os do passado é que talvez tenhamos determinação e energia, mas não podemos alegar a ignorância. Acho que entendemos o nosso mundo, entendemos os desafios que temos pela frente. Acredito que a maioria de nós, mesmo sem um diploma acadêmico, somos sociólogos e, devido a isso, seremos julgados como uma geração. As gerações futuras vão pensar, será que eles vão nos condenar ou nos elogiar? Muito disso tem a ver com a forma como enfrentamos o desafio atual. Então, as discussões de hoje são fundamentais, na minha opinião. Acho que vão a fundo em questões autênticas e a forma como apresentaremos uma solução e uma tentativa de colocar em prática será algo que será muito além de um exercício acadêmico. Muito obrigada a todos. Ótimo. Vamos tentar agora fazer perguntas que fomentem a discussão entre todos os membros do painel. E depois convido a plateia também a fazer essas perguntas. Bernardo, começando com você. Aliás, Tom Shannon, se quiser comentar também, você enfatizou deliberadamente essa dimensão do discurso. No caso do Brasil, na minha opinião, temos a questão da retórica. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é a realidade. Sem dúvida, na coalizão formada com o presidente eleito, temos outros dois grupos que, na minha visão, têm mais poder do que aqueles que embarcaram nesse curso cultural. Estou pensando aqui nos tecnocratas liberais, com o Paulo Guedes, mais ou menos como uma agenda econômica de Chicago, que é contrária ao que temos aqui, e a parte militar, que tem uma visão totalmente diferente em relação a questões que são muito caras.
para a direita. Então, qual o papel desses fatores na política externa brasileira? Tom, como isso pode interagir com os Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, vocês também têm essa mescla no governo Trump. Pragmatismo, enfim, quem é que vai estabelecer esse tom nessa relação? Por favor, leve em conta também esse contexto mais amplo. Ou seja, pensando na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos como algo real. Esse é um grande desafio para nós também, porque se formos forçados a tomar algum partido, isso não é uma boa notícia para o Brasil. Por favor, podem fazer comentários. Helena, acho que você fez uma colocação excelente sobre a importância crucial de forjar uma nova narrativa, um novo discurso. Então, poderia elaborar um pouco mais isso, ou talvez nos beneficiar do fato de que você é grega, da Europa, baseada na Bruxelas, e talvez te perguntar quais seriam as perspectivas ou possibilidades das novas eleições para o novo Parlamento Europeu no primeiro semestre. Será um momento crucial na definição de quais forças vão prevalecer na Europa nos próximos anos. Então, simplesmente jogando perguntas aqui ao ar. Escolham a pergunta que quiserem responder e façam seus comentários. 5 minutos para cada um. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade de começar a focar mais especificamente nessas questões. Na minha opinião, temos 2 perigos pela frente. O primeiro seria deixar totalmente de lado a retórica. No final das contas, não temos consequências. Ou, pelo contrário, principalmente nós, intelectuais, eu tenho que admitir, mesmo eu mesmo, antes das eleições, ficamos com base nas declarações prévias do presidente eleito Bolsonaro. De acordo com essas declarações, iríamos direto para um regime autoritário, sem intermediários. Nós, intelectuais, temos essa tendência de superestimar a importância do discurso. Considerando isso, acho que temos um problema básico nesse novo governo. Os ultraliberais, eles sabem o que fazer, ou parece saber o que fazer em nível econômico. Porém, não tem um discurso para a sociedade, para manter o poder. Vejam, o governo tem a ver com a capacidade de manter a legitimidade e, nas próximas eleições, ter boas chances de ser reeleito. Eu não acho que os tecnocratas ultraliberais, como os nossos, não só ultraliberais, mas tecnocratas, são sempre ruins. Um dos problemas do partido derrotado, pelo menos se eu puder dizer isso, é que os tecnocratas, às vezes, eles falam que eles não são capazes de falar com as pessoas ou com o povo. Sabemos disso há bastante tempo, que o Lula fez isso. A questão é que o discurso tem a ver com se comunicar com o povo e dar às pessoas uma ideia de esperança para o futuro. Nem os militares, nem os tecnocratas liberais são bons nisso. Considerando isso significa que essas pessoas que são responsáveis pelo discurso cultural terão importância não no seu próprio campo necessariamente, relações externas ou educação. Esperamos que não, nenhum deles. Mas acho que essa não é a função no momento. A função é criar uma narrativa, um discurso que basicamente produza legitimidade para Bolsonaro, sua família, por aquilo que eles lutam. Na minha opinião, isso que é relevante. E, claro, ao mesmo tempo, temos outros players no jogo. Até que ponto isso terá consequências na sociedade? Eu acho que haverá grupos políticos com interesse
até mesmo superestimando a importância, criando um espaço em que os outros que discordam serão eliminados. Esse é um tipo de narrativa extrema, abrindo caminho para o outro lado, que quer também uma narrativa se apresentando como a única alternativa para esse discurso. Esse é o perigo, na minha opinião. E o perigo, e o que estávamos discutindo informalmente ontem, e as pessoas mais no centro. O que elas têm que fazer para confrontar essa narrativa sem entrar nesse jogo da narrativa? Na minha opinião, esse é o maior desafio. Tom? Pegando o gancho do que o Sérgio falou antes sobre a relação Estados Unidos e Brasil, o que significa esse momento, ainda temos que descobrir. Em breve saberemos melhor. Entretanto, há uma grande abertura, na minha opinião, para ambos os países nesse momento. Cabe ao governo Trump e o governo do presidente eleito aqui no Brasil ter um propósito estratégico nessa relação e criar estruturas que nos permitam conquistar aquilo que queremos. Eu espero que ambas as partes entendam a importância desse momento e, se pudermos aprender, pelo menos nos Estados Unidos, se pudermos levar algo dessa decisão de ter o Araújo como próximo ministro do Brasil, é que o presidente eleito está deixando muito claro que a relação com os Estados Unidos será uma prioridade para alguém que trabalhou em Washington e que, na verdade, esteve no Itamaraty. Essa experiência tem muito foco na América do Norte. Então, é assim que nós entendemos em Washington, como uma grande abertura para uma instituição fundamentalmente importante para administrar e guiar o papel da política externa do Brasil. Mas o perigo, nesse momento, é não pensar num foco estratégico, mas, em vez disso, pensar só nos ganhos a curto prazo, às custas de uma relação maior. Eu acho que eu não tenho que entrar nos detalhes do que isso seria, mas, obviamente, encontrar uma forma de melhorar o acesso ao mercado, ambos os lados nessa equação comercial, lidar com questões fundamentais, a dupla tarifação ou bitributação e também as economias do Brasil e dos Estados Unidos de uma forma significativa para as populações e no século XXI. Seja um novo acordo de salvaguarda tecnológica para a questão de lançamentos espaciais, ou também atividades espaciais, ou talvez fomentar relações, indústrias, defesa, tecnologias, e talvez capturar a tremenda inovação nas ciências biológicas, setor farmacêutico, abrindo espaço, então, para uma nova fase para o setor de saúde em ambos os países. Talvez trabalhando juntos em questões da agricultura, segurança alimentar, trazendo benefícios aos Estados Unidos e ao Brasil. Há uma série infinita de formas de nos conectarmos com um impacto profundo e benefícios a curto prazo já para ambas as populações. Essa é a minha esperança, que ambas as partes compreendam a importância desse momento político para o benefício de todos. Em relação à China, a China é um parceiro econômico enorme, muito importante para os Estados Unidos e o Brasil. É importante que os Estados Unidos e o Brasil encontrem uma forma de forjar um entendimento comum de como a China beneficia a ambos. E também os aspectos negativos. E tentar encontrar uma forma de administrar e promover também esse engajamento contínuo da China no mundo, de uma forma que permita que a China tenha sucesso, sem necessidade de um confronto, engajamento e algum tipo de conflito. Ao risco de ser polêmico, eu diria que para os Estados Unidos e para o Brasil, mas principalmente os Estados Unidos,
A falha, um fracasso da China é uma ameaça muito maior do que o sucesso da China. Temos que nos lembrar que, na verdade, foi o colapso da China que começou, na verdade, com a Segunda Guerra Mundial e levou o Japão a atacar os Estados Unidos, o Reino Unido, e depois tivemos impactos em outras áreas, como o Ceilão. Enfim, precisamos de uma China estável, segura e próspera na Ásia. Mas, ao mesmo tempo, a China precisa entender que ela opera num ambiente global e não é um ambiente em que ela pode continuar a lançar mão de instituições globais quando quiser, mas ignorar essas mesmas instituições quando elas vão contra elas em relação às suas normas e padrões. Então, existe um potencial de diplomacia coordenada, tanto comercial quanto política. E eu espero que o governo americano e brasileiro entendam a importância de terem acordos em relação à China. Bom, então eu quero gentilmente entrar num território delicado, a Venezuela. Do ponto de vista ideológico, da guerra cultural, esse é um dos assuntos mais discutidos. Como isso vai ser? Qual vai ser a coordenação entre os Estados Unidos e o Brasil no tocante à Venezuela? Com certeza isso é uma questão importante, principalmente quando John Bolton vier e o presidente eleito já expressou a sua opinião sobre a Venezuela. A questão vai ser como os Estados Unidos e o Brasil vão tentar trabalhar em conjunto para tratar dos problemas da Venezuela. E, claro, o fluxo de venezuelanos devido à situação interna lá. Esse foco de solidariedade hemisférica e de oferecer assistência humanitária aos brasileiros será crucial. E eu acho que isso é uma oportunidade para que o presidente eleito mostre um grau de liderança na América do Sul. Isso é algo que ele não deve desperdiçar. Existem muitas questões ocorrendo na América do Sul no momento, o governo Trump, trabalhando com aliados da região, conseguiu, através do grupo Lema e NLS, uma abordagem ampla de toda a América Latina com relação à Venezuela. Mas agora precisamos utilizar esse momento de solidariedade política para criar algo real e eficaz. E isso é algo que não ocorreu até o momento. O ideal é que isso seja feito de uma forma que deixe os venezuelanos resolver os próprios problemas de forma interna, mas deixando claro que a região está solidária em relação à democracia e o bem-estar da Venezuela. É uma pergunta bem interessante e ampla. No momento, em Bruxelas, estamos tendo um grande debate sobre o futuro da Europa. Todos os chefes de Estado estão na sessão de Estrasburgo, todos os meses, dando o seu ponto de vista sobre isso. Então, quando falamos sobre a narrativa futura, esse é o principal assunto do momento. E o principal motivo para isso é que a perspectiva do Brexit, que nem é mais perspectiva, é algo que de fato vai acontecer. Então, em relação ao Brexit e às transformações nas relações transatlânticas, muito está mudando em relação ao futuro da Europa e à nossa narrativa. Mas aqui eu vou expressar a minha opinião pessoal e não do Parlamento Europeu. Vemos isso também no engajamento dos Estados Unidos com o resto do mundo. Se observarmos bem a União Europeia, vemos desenvolvimentos na política de segurança, nos acordos comerciais que estão sendo concluídos e seguidos. Estamos vendo transformações nas aspirações para a União. Em relação às eleições, eu não tenho bola de cristal, mas eu posso dizer que essas eleições serão bem interessantes, porque, de muitas formas, assim como as eleições
americanas que acabamos de ver, essa eleição vai ter mais visibilidade do que no passado. Por todos os motivos que nós já mencionamos. As pessoas estão muito engajadas no momento na política. Então é um certo paradoxo, porque de certo lado, de certa perspectiva, eles estão pouco engajados em relação aos votos, mas estão muito engajados na discussão, nas mídias sociais. Vimos movimentos nesse sentido. E um outro motivo pelo qual vamos ver várias coisas acontecendo é porque estamos vendo uma reconformação dos partidos. Isso é bem interessante no Parlamento Europeu. Temos que observar como que o principal partido democrático cristão vai agir sobre essa questão de onde é o limite. Qual é o limite da direita, por assim dizer? Como vocês sabem, esse partido é o mais extremo. Então existe um debate de qual deve ser o limite, até onde as ideias do partido vão. Os social-democratas também estão redefinindo seu perfil, e isso é um fenômeno que observamos. Os novos partidos que surgiram estavam consolidados a nível nacional, agora estão tentando se juntar a partidos mais estabelecidos. Por exemplo, existe uma discussão se o Syriza vai passar a ser social-democrata. Estamos vendo uma grande discussão sobre que partido ou que grupo vai agregar o partido do presidente Macron. Então, existem novos partidos que estão procurando uma nova posição no grupo europeu, neste prisma. E a nível nacional, vemos certas questões que são refletidas no nível europeu, como o fortalecimento dos verdes em certos países. Então, vamos observar uma nova divisão do poder entre os partidos e entre os diferentes grupos. Algo que todos querem ver é se os partidos de extrema-direita vão conseguir se unir numa frente comum como Steve Bannon gostaria. Mas isso também ilustra a fraqueza inerente deste grupo. Todos esses partidos extremos na Europa não seguem exatamente o mesmo pensamento. E isso, no fim das contas, pode enfraquecer essa percepção de ter uma frente unida da extrema-direita, tentando realmente consolidar o poder a nível europeu. Então será interessante acompanhar isso. Claro, tudo depende de quantas pessoas votam. Esse é o interessante nas eleições dos parlamentos europeus. A legitimidade, quantas pessoas votam, e você precisa atingir um certo nível de participação. Qual é a média recente? 49% ou algo assim, eu não me lembro exatamente, mas depende. Em alguns países é muito mais alto, claro, mas em outros países é muito menor. No meu país são 65%, mas nós, surpreendentemente, somos muito participativos. O que é interessante é que eu li hoje de manhã no Twitter que um evento em Bruxelas atual, o vice-presidente de Bruxelas destacou que 20 milhões de pessoas votaram, 20 milhões de pessoas a mais votaram nessa eleição do que nos Estados Unidos. Claro, existe uma diferença populacional, mas por que a gente considera essa eleição tão irrelevante, sendo que a eleição nos Estados Unidos nunca é questionada? Então, temos um bom argumento aí. Temos que esperar para ver. Uma última questão. Eu sorri quando você perguntou como vai ser essa eleição do Parlamento Europeu. Em Bruxelas, isso seria considerado uma grande conquista no parlamento. O parlamento não tem tanta competência sobre o nível da União Europeia. E por ele estar se tornando mais importante, vemos que isso já democratiza e legitimiza o processo. Obrigado. Bom, vamos começar a conversa com a plateia, então. Esse é o tipo de cara que se coloca em primeiro lugar. Mas ele vai precisar do microfone.
Então vamos receber 3 ou 4 perguntas e depois voltamos à mesa. Será que o senhor embaixador poderia falar sobre as relações comerciais futuras que teremos entre os Estados Unidos e o Brasil? Temos 2 presidentes com uma abordagem mercantilista e protecionista ao comércio. Mas o nosso futuro ministro da Economia é liberal e provavelmente vai tentar abrir o país. Mas o presidente é nacionalista, então não sabemos exatamente como as coisas vão ser. Mas essa química entre o presidente eleito, que ele busca, na verdade, não parece recíproca. Eu não vi nenhum sinal do presidente Trump de que ele está tão apaixonado pelo Bolsonaro quanto o contrário. É a mesma dinâmica entre Putin e Trump, né? Vocês observaram algum sinal do governo americano? Eles estão engajados no futuro governo brasileiro? E qual será essa relação? Teremos uma abordagem mais mercantilista ou vai depender da química? Obrigado. Um dos elementos comuns mais óbvios na política externa entre Trump... Por favor, se apresente. Eu sou Samuel Framberg, da Universidade de São Paulo. Obrigado. Então, um dos elementos comuns mais óbvios entre a política externa do governo Trump e o futuro do Brasil é esse foco sobre Israel e a proposta brasileira de transferir a embaixada a Jerusalém. Você pode comentar sobre algum aspecto positivo que pode ser observado nessa tendência? E qual peso isso vai ter sobre a relação entre o Brasil e o resto do mundo? Bom, eu gostei da ideia da Helena sobre novas narrativas. E eu acho... Por favor, se apresente. Desculpe, meu nome é Tomás Zanotto, eu sou diretor de questões internacionais na Fiesp. Bom, eu diria que existem 2 narrativas comuns em todos esses movimentos de extrema-direita. Em primeiro lugar, a globalização está deixando certos grupos para trás em benefício de uma elite rica, intelectualizada, que não pensa tanto sobre essas minorias, e assim temos o marxismo e o neoliberalismo. E, por outro lado, precisamos... existe essa narrativa de tentar salvar o Ocidente da sua própria destruição. Quando falamos em ocidental, queremos dizer a tradição judaico-cristã e latino-grega. Eu me lembro do ministro Fini, da Itália, que visitou a Fundação Getúlio Vargas e ele perguntou sobre a Turquia. Na época, ainda estava sendo discutida a entrada da Turquia na União Europeia. E ele falou que o que um pescador português e um báltico têm em comum é que ambos vêm dessa tradição greco-romana com relação à religião judaico-cristã e que tudo fora disso não é verdadeiramente europeu. Então é possível ter uma narrativa futura que não leve em consideração estes fatores comuns ao modelo? Ok, última pergunta. Ludi Sola, da Universidade de São Paulo e da Associação Internacional de Ciência e Política. Eu tenho 2 questões que eu quero trazer, mas vamos perguntar algo ou vamos continuar com a conversa? Sim, você pode perguntar, mas tente ser concisa.
Bom, eu tenho uma questão para levantar, e ela vai para o Bernardo. Eu sou cética em relação a essas análises com generalizações, o ênfase no medo sendo o principal motor por trás das transformações. Eu acho que no Brasil existe uma outra abordagem. E eu acho que isso provavelmente vale para outras democracias fora do Brasil, grandes democracias emergentes, grandes mercados emergentes que entraram na ordem liberal do ponto de vista econômico, mas eu acredito que o Brasil, a África do Sul, a Indonésia, a Índia, são os países que estou comparando aqui, são países que venceram na globalização e não perderam. As pessoas que votaram pelo Brexit ou pelo Trump perderam nesse processo. Então, a minha interpretação é que há um processo bilateral, e isso é importante, o futuro vai depender disso. É que existe um grande ressentimento, uma grande raiva, muito mais do que o medo no caso do Brasil. Vejam algo em comum entre esses países que eu mencionei. Nós tivemos uma grande mobilidade social ascendente, e isso inclui a China, que não é democracia, mas houve um grande salto na mobilidade social. Então, nestes países, essa é a minha hipótese. E eu estou submetendo um grande projeto de 5 anos analisando estes países, em que o crescimento foi sustentado. Nesses países não houve uma regressão. Na Índia e na Indonésia, pelo menos não. Na África do Sul, mais ou menos. Mas o Brasil está passando pela sua própria crise política e econômica. Mas o lado positivo da nossa democracia é que nós estamos num processo de responsabilização política sem precedentes na nossa história. Isso é algo muito positivo. Isso me traz muita esperança em relação não só à nossa sociedade, mas também em relação ao futuro, responsabilizando as autoridades. Exatamente, responsabilização política. E isso gerou muita raiva. Isso foi observado em grupos de pesquisa. As pessoas que tiveram uma ascensão econômica acreditavam que esse processo foi interrompido. Então, existe uma frustração e uma raiva, além da raiva gerada pela responsabilização política. Então, eu acho que isso é muito importante, porque existe uma outra questão que eu quero levantar, só para concluir, que é relacionada à ordem política internacional. Quando falamos de ordem, falamos de regras. Então, desde que os Estados Unidos seja a hegemonia, ou desde que estemos numa situação de pós-hegemonia, recentemente, desde a década de 70, tivemos um sistema baseado em regras. Regras comerciais, monetárias, e as instituições garantiam a aplicabilidade dessas regras. Agora, analisando Trump, Bolsonaro, se nós estivermos procurando regras e procedimentos, vamos perder um pouco dessa força, porque senão é uma boa estrutura analítica para observá-los. Eles não estão baseando suas ações em regras. Então, nós não temos uma estrutura analítica para analisá-los. Vejam Bolsonaro. O Sérgio levantou uma pergunta. Sim, eu vou concluir, mas... Bom, é uma contradição, né? Nós temos que pensar no conflito e no período em que essa mensagem está sendo enfatizada. As regras estão sendo criadas, existe uma incerteza, uma imprevisibilidade.
E nós não temos uma estrutura intelectual para conseguir entender. As pessoas são muito contraditórias. Então, qual é a narrativa? A gente precisa mudar a nossa perspectiva analítica. Obrigada. Bom, um breve comentário. Claro, as eleições não são baseadas em um único eleitorado. Existem diversos eleitorados que apoiam o candidato que acaba vencendo. Ou seja, não são só os trabalhadores dos Estados Unidos que defenderam a eleição do Trump. Existem diversos públicos, mas eu acompanhei sim a campanha nas redes. A eleição basicamente foi travada nas redes, né? E havia muita raiva. Eu concordo com você. A raiva era a questão, a principal emoção, mas isso não era uma narrativa. Como você transforma a raiva numa narrativa? E falando do ponto de vista das pessoas, ou pelo menos do centro, a comunicação basicamente se baseava no medo. O medo do comunismo, o medo do retorno do Lula, o medo do retorno dos corruptos. Então, essa campanha era baseada na demonização das pessoas. Todos foram demonizados e temidos. Em nome do quê? São todos comunistas. FHC era considerado comunista. Havia uma produção sistemática de mensagens tentando criar medo, muito mais do que a raiva. Mas eu concordo com você, cada caso é um caso. A nossa base social é evangélica, e isso não é a mesma coisa que ocorreu com o Brexit ou que ocorreu na Polônia. O que é interessante é que, apesar das diferenças, existem algumas linhas ou modelos principais de discurso. As pessoas não inovam tanto. Então, são variações sobre um mesmo tema. Em cada realidade, essa variação vai ser diferente. No caso do Brasil, com certeza foi utilizado o medo. Não tanto quanto nos Estados Unidos. Não tivemos o problema da imigração. Então, esse tipo de xenofobia no Brasil não tem tanta importância. Helena. Sim, obrigada. Eu acho que a minha resposta é semelhante às duas perguntas. Bom, os seres humanos têm uma memória histórica muito curta. Nós superamos a identidade greco-romana, judeu-cristã na Europa, porque essa definição da identidade nacional levou a muitos conflitos. E nós sabemos que esse é um jogo em que ninguém ganha. Antes da ordem baseada em regras, tínhamos políticas de líderes fortes, interesses nacionais bem estreitos, e isso levou à guerra. E eu não acredito que os líderes pensavam na entrada em uma ordem baseada em regras ou essa reciprocidade difusa, como dizemos nas nossas instituições de RI. Mas a racionalização de como a destruição de uma parte do mundo iria impactar outra parte do mundo, porque temos interconexões, sabemos que quando há um jogo em que ninguém ganha, isso vale para todos. E aí entramos nessa ordem política atual, que não é perfeita, mas é o que temos. Mas essa memória meio que foi se apagando devido a essas transformações e mudanças de gerações. Então, voltando a essa definição religiosa, interesses nacionais, estamos voltando a momentos que já vimos na história. Momentos que já vimos no início do século XX. E o desafio agora, em relação à narrativa, é como não repetir a história. Claro, se tivermos o mesmo experimento, provavelmente teremos o mesmo resultado, e é essa que é a questão. E como eu estou com o microfone, eu quero dizer que eu procurei no Google e vi que eu estava superestimando a eleição em 5%.
era 60% na Grécia e 45% em toda a Europa. Eu não quero ser otimista nem criar fake news aqui. Bom, em relação à primeira pergunta, eu quero ser mais provocativo. De certo modo, estamos num ciclo vicioso. Estamos enfrentando desafios globais, claramente, que só podem ser resolvidos através de uma governança global regional, seja uma crise de imigração, transformação climática, mas são esses os mecanismos que estão sob risco. Existe uma crise de credibilidade profunda, e eu concordo com vocês, nós não devemos ser fatalistas, mas o futuro não está tão positivo, não é? Agora, qual é a perspectiva de vocês? Quais são os riscos dessa transição? É isso. Acho que eu entendi. Vamos pular pela janela, então, todos nós? Em fila? Bom, como foi dito, por estarmos nesse período de grandes transformações, na minha perspectiva, não só das instituições globais, mas também de como nós lidamos com as questões globais, o surgimento de poderes regionais com ambições globais, com certeza entraremos num período de conflito e confrontos, sem dúvidas. A questão é como que isso vai ser feito. Como vamos resolver isso? E é por isso que é importante não ser fatalista, porque existe um grande lado positivo em encontrar um caminho pacífico nesse período de conflitos e confrontos, tentando reduzir o impacto, principalmente de qualquer conflito militar. Se já aprendemos algo com o século XX, vimos que a paz é próspera e a guerra não. Portanto, eu acredito que esse é um grande momento para ser diplomata, é um grande momento para ser político e também um grande momento para ser cidadão, porque nós vamos poder participar no comportamento dos nossos países e vamos poder cobrar mais dos nossos líderes. E isso me leva à pergunta original sobre as relações comerciais, principalmente se essa boa vontade, essas perspectivas positivas do presidente Bolsonaro serem recíprocas com relação ao presidente Trump. Eu acho que são sim, até onde ele pode. As conversas iniciais foram positivas, elas foram apresentadas assim publicamente pela Casa Branca, e o fato do presidente estar enviando seu funcionário de segurança pública para cá é muito importante. Então, ele vem para cá antes do 1º de janeiro para já iniciar esse processo de estreitamento das relações. Então, eu acho que no tratante aos Estados Unidos existe um grande interesse. A questão é como lançar mão disso. Agora, em relação à relação comercial ser mercantilista, ou se essa mentalidade Brasil em primeiro lugar, Estados Unidos em primeiro lugar, isso, e se essas duas perspectivas vão entrar em conflito, bom, isso vai ser interessante. Vamos ver que isso vai depender de pessoas como Mike Pompeo, Richard Lighthizer, Richard Ross, para entendermos para onde vamos. Não existe algo místico ou desconhecido nessa relação comercial. Os dois lados têm um entendimento claro do que é possível, mas também do que não foi feito. Então, acho que não é necessário trabalhar muito para entender qual é o nosso objetivo. A questão é como chegar a esse objetivo e tentar utilizar o momento. Tendo dito isso, eu não vou fingir que eu tenho um grande insight sobre os pensamentos do presidente Bolsonaro. Eu entendo um pouco o presidente Trump, mas nos dois casos eu acho que estamos lidando com líderes que têm uma abordagem muito política e intuitiva um com o outro e, portanto, vai caber aos outros
preencher essa relação com algo substanciável. Mas isso não é algo que vai ser feito com oficiais do governo, isso é algo que vai ser feito pelas sociedades civis, principalmente pelo setor privado e pelos líderes da economia privada. São eles que vão poder ajudar a passar esse momento mercantilista. E existe uma vantagem aqui para os dois países. Grandes aspectos das nossas economias são complementares uns aos outros. E existe um potencial de sinergia também, principalmente se o nosso propósito não for simplesmente ter acesso ao mercado do outro, mas o acesso ao mercado global com garantias de acesso global. Então, dessa forma, podemos trabalhar juntos. Agora, em relação à questão de Israel e Jerusalém, isso é algo interessante. Se o Brasil decidir mudar a sua embaixada para Jerusalém, seria o primeiro país significativo a fazer isso após os Estados Unidos. A Guatemala também mudou, mas foi por um motivo interno específico. Como o governo Lula tinha reconhecido a Palestina como Estado, isso seria uma grande mudança na política externa brasileira. E isso teria ecos de formas profundas, principalmente no Oriente Médio, e afetaria a relação do Brasil com os seus parceiros árabes, que historicamente foram importantes. Então, seria uma afirmação muito dramática que iria determinar um tom diferente nessa relação, principalmente entre os dois presidentes. Ok, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e depois voltamos. Quero agradecer todos os nossos participantes e obrigado à plateia também pelas perguntas.